ajeitando aqui, fica mais retinho. Tudo bom? Boa tarde, Lucimari Silveira aqui falando. Estamos no segundo dia da nossa jornada tarô terapêutica, uma jornada iniciática com saberes ancestrais, onde eu estou trazendo muito conteúdo bacana aqui para você. Hoje nós vamos falar sobre os mitos sobre o tarô. E eu quero te fazer um convite muito especial. Quero saber se você está pronto, está pronta para entrar na nossa seita. Para ser iniciado aqui na nossa seita. Sabe qual é a nossa seita? A seita que dói menos, é isso aí. A seita que é você que cria a sua realidade. A seita que você que é responsável pela sua vida. Para de ser dependente dos outros. Deixa de ser dependente emocional e financeiramente das outras pessoas. Você é capaz de tomar as suas decisões. Você é capaz de resolver a sua vida como uma adulta que você já é, como um adulto que você já é. É para isso que nós estamos aqui também. Então tá pronto para entrar para nossa seita? Eu, depois que aceitei, a minha vida melhorou bastante. Eu posso te garantir que melhora mesmo. Mas é um processo também, não é de uma hora para outra, né? Eu entendo isso também. Então vamos entrar para o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre um pouquinho mais também sobre a minha história, né? Para você me conhecer um pouco mais também, se você não me conhece ainda. E hoje eu vou falar sobre os mitos sobre o tarô. Nós vamos ter muita coisa legal ainda. Ontem foi o nosso primeiro dia, né? Hoje é o segundo. Ontem eu falei sobre a centelha divina, sobre abrir a sua intuição, sobre interpretar o inconsciente. Também expliquei os primeiros 3 arcanos do tarô. Hoje eu vou explicar esses outros 3 aqui, que são a Imperatriz, o Imperador e o Papa, né, ou Hierofante. Então, vai ter bastante coisa legal hoje também. E eu ainda vou falar sobre xamanismo, mulher selvagem, animais de poder, astrologia, sobre como os astros nos influenciam, sobre a grande fraternidade branca. Aí eu vou entrar sobre chakras também, vou falar sobre os reinos da natureza, os 7 raios da grande fraternidade branca. Nós vamos falar sobre os orixás também, que os orixás são as forças da natureza. E no 7º dia vamos ter revisão, perguntas e respostas, tá bom? Mas claro, se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar a qualquer momento. Vai ficar gravado essa aula aqui, para quem não puder assistir agora ao vivo, assistir depois. Então fica bem tranquilo que... Deixa eu só parar aqui a música para... Opa! Oi, filha! Essa aqui é a Angelina. Olha só, de óculos. Oi, meu nome é Angelina. Tá, Qual o teu nome? Tá, meu amorzinho. Deixa aqui que a mãe tá conversando agora. A mãe tá trabalhando. Eu sou Cinderela. Isso. Vai ali brincar agora. Ela ainda bota a mão aqui como quando ela fazia quando mamava. Então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo de hoje, né? Vamos falar sobre os mitos sobre o tarô. Nosso segundo dia. Então, o que o tarô não é, gente? Muita gente me pergunta assim, ó, tanto clientes quanto alunos, né? Eu sou terapeuta holística, sou taróloga, sou professora de tarô também. Então, os alunos e os clientes me perguntam muito, né? Ah, mas tarô é isso, tarô é aquilo. E hoje eu vim aqui, essa aula vai ser para mostrar para você o que o tarô não é, tá? Durante toda a nossa jornada eu vou te explicar o que é. E hoje a gente vai dizer o que o tarô não é. Então o tarô não é adivinhação. Eu não vou chegar na tua frente, ou um tarólogo, uma taróloga, não vai chegar na sua frente e vai adivinhar o seu futuro. Ele vai catar do nada alguma coisa que vai acontecer com você. Não é assim que funciona. Como é que funciona? Que nem eu comecei explicando ontem. O tarô, ele vai fazer uma leitura do seu campo eletromagnético, do seu inconsciente, né, da sua aura. E o tarólogo vai interpretar aquelas informações que estão vindo naquele momento. Sobre coisas que você quer saber, sobre informações que são importantes você saber naquele momento,
tá? Não é uma adivinhação, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não é assim que funciona. Porque com o tarô a gente pode ver passado, presente e futuro também. Não é só o futuro. Não é só coisas boas ou só coisas ruins. Mas ao mesmo tempo o tarô vai te dar uma... Conforme você for conduzindo também, você vai perguntando, por exemplo, se aparecer um problema, uma situação difícil, você mesmo pode ir perguntando, tá, e como, né, o meu cliente, a minha cliente faz para poder sair dessa situação? O que é importante ele fazer? Me dar um direcionamento para que essa pessoa possa sair dessa situação, possa aprender com essa situação, possa sair melhor dessa situação do que quando entrou. Então, tem formas e formas de a gente conduzir. Eu ensino dessa forma, para que nós sempre busquemos o lado positivo daquela situação, o aprendizado que aquela situação está nos trazendo, porque se a gente não aprende com a situação, ela se repete, né? Por isso que se torna um movimento cíclico das situações da nossa vida, porque a gente não aprendeu ainda a lição, então tem que repetir de ano, até passar para o ano seguinte. E quando a gente tem uma ferramenta que nem o tarô, que já te mostra os caminhos, os atalhos, fica tudo muito mais fácil. Então, conduzindo dessa forma, olhando o lado positivo, perguntando o que eu posso fazer para melhorar, como que eu posso entender essa situação, como que eu posso agir para que isso não se repita mais, né? Para que eu consiga passar de nível, de fase, digamos assim, você vai ter um direcionamento. E aí, claro, você escolhe se você quer fazer daquela forma que está sendo apresentada ou não. Não sou eu que vou chegar pro meu cliente, né, ou para o meu aluno e dizer, você tem que fazer isso. Não, eu te mostro, o tarô mostra, né, e eu interpreto as possibilidades que você tem. E a partir desse conhecimento você decide o que você quer fazer ou não. É aí que está a mágica dessa ferramenta. O poder, eu digo isso, né, quem é meu aluno aí já sabe, minhas alunas que me acompanham aí já sabem, meus alunos. O poder tá, eu te entrego o cetro de poder nas tuas mãos. Tanto para os alunos quanto para quem eu atendo. Hoje eu atendo muito pouco ainda, estou voltada mais para os cursos mesmo. Mas eu te entrego o cetro de poder na sua mão e você decide o que você vai fazer. Só que é mais justo quando você consegue ver possibilidades. E o tarô é uma ferramenta maravilhosa para isso. Quando eu não consigo ver as possibilidades, eu acho que só tem um caminho e eu continuo criando sempre aquele mesmo caminho. E eu não saio muitas vezes do lugar. Eu fico dando voltas e dando voltas. A partir do momento que eu tenho outras opções, que eu vejo que existem outras possibilidades, aí eu posso retomar o poder e dizer, não, eu quero ir por aqui, eu quero ir por ali. E nisso o tarô te ajuda. Então, por isso que não é adivinhação. É uma leitura do inconsciente da pessoa, é uma leitura de todo o campo dela, das experiências que ela está passando, que já passou, que pode vir a passar. Então, é muito mais abrangente, tá? Ninguém aqui é adivinho que, eu vou olhar ali para uma carta, vou ver o teu futuro e é só isso. Não, gente, é muito mais amplo. É uma ferramenta assim que você pode usar para qualquer coisa da sua vida que você queira saber. Para qualquer coisa sobre o universo que você queira saber. Para qualquer coisa sobre a vida de outras pessoas, inclusive a personalidade de outras pessoas. Então é sobre como a outra pessoa pode ajudar ou interferir na sua vida, como você lida com as situações com os seus familiares, com as pessoas do trabalho, as suas próprias questões com a sua saúde, com a sua prosperidade, enfim, na sua família, não tem limites para o que você pode fazer com o tarô, tá bom? Então, por isso que não é adivinhação. Outra pergunta que me fazem também, o tarô é dom? Tem que ter dom para poder fazer uma leitura, para ser um tarólogo? Não precisa ter dom. Porque é uma habilidade que você vai aprendendo e vai trabalhando aos poucos, conforme você vai praticando. Você não abre, mesmo quem já é um tarólogo experiente vai poder te dizer, melhora com o tempo, conforme com a prática, conforme você vai utilizando, vai melhorando com o tempo. Esse teu canal da tua intuição vai ficando mais refinado, você vai conseguindo perceber as coisas, vai vendo nuances diferentes daquela mesma carta, ela vai se mostrando, né, a tiragem toda, não só uma carta,
a tiragem vai se mostrando de uma forma completamente diferente. E cada um vai criando o seu jeito próprio de interpretação. Então não é um dom, é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Claro, tem pessoas que já vêm com esse interesse, tem pessoas que já se interessam mais, né, por esse tipo de oráculo. O que é o oráculo, né? É tudo aquilo que fala com a gente. Sejam as cartas, seja a natureza, sejam os animais, sejam os sinais que a gente percebe, os livros, né? Mas tem pessoas que têm uma preferência por estes tipos de oráculos, né? Ou este tipo de oráculo. O tarô, as cartas, alguns tipos de baralho. E tá tudo certo. Mas quem não tem interesse não vai desenvolver o hábito, não vai querer continuar a ponto de desenvolver aquela habilidade, perdão, não hábito, habilidade. Então, claro, se você já tem um interesse, ou já tem alguém na sua família que lia baralho cigano, tarô, é claro que vai se tornar mais fácil, porque você vai fazer com mais vontade. Vai ser um prazer para você fazer aquilo, e aí você vai desenvolver essa habilidade de uma forma mais natural. Mas isso não quer dizer que a pessoa que nunca teve contato com nenhum tarô, não tem ninguém na família, não quer dizer que essa pessoa não possa desenvolver também. Ela pode, claro que pode, desde que ela queira, né? Então, o querer e a constância, o comprometimento em fazer todos os dias, nem que seja tirar uma carta por dia, é o que vai dizer se você vai ser um bom tarólogo, uma boa taróloga. E não é o dom. Porque tem pessoas que estão vinculadas até a religiões, que já teriam esse dom, mas que não estudam, não desenvolvem a habilidade. Então o dom fica obsoleto. Não é uma coisa assim para, eu vou usar esse dom só na hora que eu precisar e pronto. Tem pessoas que usam assim, tá tudo certo se elas querem usar assim. Só que quanto mais você praticar, quanto mais você abrir a sua intuição, quanto mais você entender, estudar sobre as cartas, sobre essas formas de oráculo, mais você vai estar se capacitando e desenvolvendo essa habilidade. E praticando, e com isso você vai ser um tarólogo muito melhor. Ou mesmo que você não queira ser tarólogo, que você não queira atender profissionalmente com isso, né? Que você queira fazer só para o seu autoconhecimento, tudo bem também. Mas quanto mais você praticar, mais resultados você vai ter, mais você vai se conhecer, mais você vai entender as coisas que acontecem com o seu mundo. Eu tenho alunas que não trabalham profissionalmente, mas que o tarô faz todo sentido na vida delas e trouxe uma clareza, trouxe muito mais adivinhação, trouxe muito mais adivinhação, muito mais além dessa clareza, né, além do direcionamento para a vida, trouxe mais o contato com essa intuição e consigo mesmo. Então, mesmo que você não queira trabalhar profissionalmente, é muito interessante quando a gente conhece, quando a gente tem essa forma concreta, né? Quando a gente consegue pegar uma carta na mão e enxergar que, olha, é isso aqui, isso quer dizer aquilo, isso está acontecendo com você por causa daquilo, né? Então, assim, se torna muito mais fácil a gente passar por isso, por essa vida toda e a gente poder criar a realidade que a gente quer com base nisso, tá? Então, por isso que não é um dom, é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. Outra pergunta que me fazem, mas tarô é religião. Foi vinculado muito tempo o baralho cigano e esse tipo de oráculo, as runas, enfim, às religiões. Né? O baralho cigano, mais especificamente, a Umbanda, a Quimbanda. Mas, gente, não tem nada a ver com religião, tá? Tem religiões que se utilizam desses mentores que são, né, que trabalham nessas religiões, que se utilizam desses oráculos, isso existe. Mas não necessariamente você tenha que ser de religião tal, da religião A, da religião B, para poder trabalhar com o tarô, para poder ser um tarólogo, ok? Então não desmistifica isso, não precisa ter religião.
da forma que eu ensino, não está vinculado a religião nenhuma, ok? Até mesmo porque eu tenho a minha religião, mas eu acredito que a religião é o coração. A religião da gente não está fechada num templo, né? A nossa espiritualidade, ela está com a gente o tempo inteiro. A gente tem que praticar o tempo inteiro. E não apenas indo num templo ou seguindo tal guru, tal sacerdote, tal papa. Ok? Isso é o que eu acredito. Eu respeito todas as outras formas de crença, mas o que eu acredito é isso. Claro, né, que nem esses oráculos com baralho foi vinculado também ao povo cigano, por causa do baralho cigano, que é um povo que tem uma história linda, gente. Só que da forma que é usado hoje o baralho, não é a forma que os ciganos utilizavam. Então, antes da gente falar uma coisa, é importante a gente ir lá estudar e saber o que a gente está falando, saber o que a gente está fazendo, né? Para não correr nesses riscos aí não correr esses riscos de julgar, de pré-julgamento, sem tu conhecer a fundo, sem tu conhecer de verdade, tá? Então vamos julgar menos e conhecer mais, estarmos mais abertos para receber esses conhecimentos e sem julgamento, tá? Primeiro vamos conhecer, depois a gente vê se é bom, se não é, ou melhor, se serve para mim ou não. Porque para mim pode não servir, mas pode servir para o outro. E tá tudo certo assim, tá? Outra coisa também que eu quero desmistificar aqui. Mãe, amo muito. Também te amo, minha filha, mas para de mexer nos meus cremes, por favor. Acabou de pegar um creme meu ali do rosto e passou. Minha filha tem 4 anos e é um desafio. Mas, né, estamos aqui para isso. Tarô é só para terapeutas? O que você acha? Você acha que é só para terapeutas, tarô? Eu até já falei isso aqui ontem, já falei hoje, né? Isso é um mito, gente, tá? Se você quer usar para o seu autoconhecimento, para ajudar amigos, familiares, colegas de trabalho, sem cobrar, você pode fazer também. Desde que você entenda, né, e faça bem feito, não tem problema nenhum. Então, não é só para terapeutas. Claro, os terapeutas vão ter uma forma de atender online, inclusive, vão poder agregar o tarô já com qualquer outro tipo de terapia, tá? Ou podem usar só o tarô também, mas não é exclusivamente para terapeutas. Qualquer pessoa pode. Lembra que eu falei, não precisa ter dom, não está vinculado à religião? Não é adivinhação. Também não é só para terapeutas. Qualquer pessoa pode entrar em contato com esse conhecimento, com essa ferramenta maravilhosa. E isso faz parte do meu trabalho também. Desmistificar tudo isso e trazer para você de uma forma muito mais simplificada, uma forma muito mais clara, muito mais objetiva, o que é o tarô e no que o tarô pode te ajudar, tá bom? O tarô trouxe isso para minha vida. Clareza, objetividade, direcionamento. Então, limpeza emocional de uma forma extremamente prática e rápida também. Então, é uma ferramenta assim, ó, que eu vou passar a vida inteira falando dela e propagando essa ferramenta de tantos benefícios que ela trouxe para mim, tá? Mais uma questão aqui, um mito. Tem pessoas que acreditam que o tarô é para dizer sim ou não, né? Que o tarô diz, eu devo fazer isso, vai abrir, o tarô vai dizer sim. Ou vai abrir ali, o tarô vai dizer não. Gente, é muito mais complexo que isso, tá? Completo, eu diria. Não diria complexo. Completo. É muito mais completo do que isso. Por quê? Porque ele te diz o sim, mas ele te explica o porquê o sim. E quando ele te diz o não, ele te explica o porquê não. E às vezes a gente nem perguntou, mas ele te dá uma outra opção ainda. Então é muito mais completo. Tem outros oráculos que falam só o sim e o não, e eu respeito, mas o tarô não funciona assim. O tarô não vai te dizer, se você perguntar, eu devo fazer uma viagem para tal lugar. O tarô não vai dizer sim ou não. Ele vai te explicar, se tu for, vai acontecer tal coisa. Se tu não for, vai acontecer tal coisa. Ou pode vir a acontecer, né? Porque o futuro também não é estanque. Não existe um destino pré-determinado
e vai ser só aquilo ali, pronto, você não tem livre-arbítrio, você não tem escolha nenhuma. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei que você cria a sua realidade? Então, o futuro está sendo criado agora. Se eu não fizer nada, ele vai continuar, eu vou continuar criando o que eu estou criando hoje. Agora, a partir do momento que eu mudo, que eu escolho me elevar, que eu escolho fazer outras alternativas para a minha vida, que eu escolho fazer de forma diferente, eu estou criando o meu futuro. Por isso que ele é dinâmico, ele está sendo criado a todo momento, com base naquilo que eu acredito, nas minhas crenças, naquela vibração que eu estou emitindo para o universo. Por isso que é importante a gente fazer uma limpeza emocional. Eu vou vou falar muito sobre isso, tá? Na nossa quinta aula, que vai ser sobre a grande fraternidade branca, vai ter uma aula sobre chakras também. Então, acompanha, não perde, tá? Porque vai ser muito interessante. Eu vou te explicar como que você cria a sua realidade a partir da energia que você emite. Então, fica comigo que na nossa quinta aula eu vou trazer aqui sobre os chakras, tá? Mas estamos criando a nossa realidade o tempo inteiro. Então, o tarô ele não vai te dizer só o sim ou não. Ele vai te explicar o que vai acontecer se você for, o que pode acontecer se você for, o que pode acontecer se você não for. Então, é muito mais abrangente do que isso, tá bom? Vamos a outro mito aqui, que é, na verdade, isso aqui é uma verdade, né? O que é o mito? É eu achar que o tarô vai me dizer o que eu tenho que fazer, vai ser determinista. Ele não é determinista, tá, gente? O tarólogo e o tarô, nós vamos te mostrar possibilidades e vamos te ajudar a encontrar as suas próprias verdades. Ou seja, eu vou te mostrar as possibilidades, mas é você que escolhe. Eu vou te mostrar o que realmente está acontecendo naquela situação. E aí você decide se você quer permanecer nessa situação ou se você quer mudar. Por isso que é encontrar as próprias verdades. Porque muitas vezes a gente está com véus e não consegue enxergar, não consegue entender o que está acontecendo ali de verdade. A gente acha que é de uma forma, mas não é. Por isso que é importante a gente ter essa clareza que o tarô traz. Para ver realmente o que é, o que está acontecendo. E não uma criação louca da minha mente, que a nossa mente é mentirosa, por isso que se chama mente, porque ela nos mente. Mas também é um instrumento maravilhoso que quando a gente aprende a usar, a gente consegue colocar foco e fazer a nossa mente trabalhar a nosso favor. Então, conhecendo e tendo clareza da situação, você consegue entender a verdade e enxergar essas possibilidades que vai te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Então, por isso que o tarô não é determinista, por isso que não é adivinhação. Ele vai te mostrar as possibilidades, ele vai te mostrar com clareza o que está acontecendo naquela situação, naquele momento, e aí você vai, ou com aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente acha que está acontecendo alguma coisa com o outro que eu causei, não é problema que está acontecendo com o outro, ele só descontou em mim por algum motivo. Então, por isso que a gente tem que ter calma, não pode se precipitar, temos que parar de sermos reativos e começar a respirar fundo, ver a situação, entender o que está acontecendo, enxergar outras possibilidades para daí sim agir. Porque quando a gente está só reagindo, a gente está reagindo e está fazendo de forma inconsciente. E assim a gente cria a nossa realidade o tempo inteiro, de forma inconsciente. Então, quanto mais consciente estivermos do nosso papel, das coisas que estão acontecendo e de tudo mais, mais a gente vai poder agir com clareza e com base na verdade, para a gente ter mais amor, mais alegria, mais prosperidade na nossa vida, tá bom? Outra coisa também que muita gente me questiona, né? Até alguns clientes, assim. A gente pergunta, gente, o tarólogo, ele não é um ser que vai abrir as cartas, e vai vir todas as respostas, e a pessoa vai só sentar na minha frente, eu vou dizer tudo que ela quer saber e acabou. Não, não é assim que funciona.
Eu pergunto. Primeiro pergunto qual é a situação, o que a pessoa está sentindo, o que ela quer trabalhar, né? Tem pessoas que chegam e dizem assim, eu quero ver o que está acontecendo comigo. Porque eu não estou conseguindo entender, eu estou confusa, eu estou assim, eu estou assado. Aí é um tipo de situação. Agora tem outras situações, por isso que o tarô, da forma que eu ensino, ele é terapêutico. Porque ele não é só o tarô. Por que ele é terapêutico? Porque você se transforma em um terapeuta, entendendo como que você pode ajudar o seu cliente, fazendo as perguntas certas para que a pessoa encontre dentro dela mesma as respostas. Lembra que eu falei que o tarô, ele tira uma foto do seu inconsciente? Ou seja, todas as respostas já estão dentro de você. Eu ouvia muito isso antes. Logo que eu entrei nesse ramo das terapias naturais, eu ouvia muito isso. As respostas estão todas dentro de ti. As respostas estão dentro de ti. As respostas estão dentro de ti. E eu olhava e dizia, mas aonde que eu não tô vendo? Me mostra, porque eu não tô enxergando. E aí com o tarô eu consigo enxergar. E realmente, tá? Elas estão dentro da gente. Filha, não faz. Não, daqui pra mãe. Deixa aqui. Realmente elas estão dentro da gente. Elas estão nesse campo. E o tarô vai fazer uma leitura desse nosso campo. Então, por isso que as respostas estão dentro da gente. Só que muitas vezes você até usa o tarô, né, para confirmar ou para ter um direcionamento. Mas só com as perguntas que você faz para o seu cliente, para o seu consultante, você já consegue dar um direcionamento para ele e ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Muitas vezes, quando você pede para a pessoa te explicar a situação, ela mesma já vai organizando aquilo na mente dela, as informações, para ela poder te explicar. E aí ela vai encontrando aqueles caminhos que ela não tinha visto ainda. Então, também por isso que ele é terapêutico. E por isso que nós temos que perguntar sim. Se você não entendeu uma coisa, se você sente que tem que perguntar, sente que tem que ter mais clareza, ou qualquer outra questão que você sente que tem que fazer uma pergunta, faça. Porque isso vai te ajudar. Vai te ajudar a entender para poder fazer uma leitura mais completa e vai ajudar a outra pessoa a entender o que está acontecendo com ela e como que ela pode fazer para mudar isso. Então não é só sentar ali na minha frente, eu abrir as cartas, falar o que a pessoa quer saber. Muitas vezes a gente fala o que a pessoa não quer, né, gente? Porque a gente fala a verdade, né? Então, mas quando eu falo de uma forma amorosa, de uma forma mais tranquila e mostrando para a pessoa também o que ela pode mudar e por que aquilo está acontecendo com ela, aí funciona, aí a pessoa realmente entende, né? Porque não é um julgamento, eu não tô só lhe dizendo, tu tá fazendo isso e isso e aquilo é errado. Não, eu tô te dizendo, isso aqui, se tu mudar, vai melhorar ali na frente, vai melhorar assim, vai melhorar assado. Então, quanto mais você estiver aberto para interagir com a pessoa, para perguntar, quanto mais interesse você tiver também, no bom sentido, né? Aquele interesse genuíno de querer ajudar realmente a pessoa, mas sabendo que é ela que vai fazer as mudanças necessárias na vida dela e não você, não o terapeuta, tá? Então, por isso que a gente pode perguntar também. Então, é um mito dizer que o tarólogo não pergunta nada. O tarólogo tem que abrir as cartas e falar tudo sobre a minha vida. Não, gente, não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então, a gente pode perguntar, sim, durante uma consulta, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar aqui sobre os nossos 3 arcanos de hoje, tá? Vou falar aqui sobre esses 3 arcanos de hoje. E eu vou contar um pouquinho mais sobre a minha história agora, né? Então, como eu falei aqui para você ontem, eu sou terapeuta desde 2008. Se vão aí 13 anos, né? Se vai. Não me lembro como conjugo o verbo agora, mas enfim. Então, são 13 anos já nessa caminhada de autoconhecimento, de autodescoberta, de busca do que é a verdade, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Essas perguntas que são muito importantes que muitas vezes a gente não faz, né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou.
Então, oi Érica, seja bem-vinda. Oi Yasmin. Então, eu busquei desde 2008. Foi um momento bem difícil para mim, assim, porque eu já era empresária, eu tinha um restaurante na época, estava morando num lugar bem bacana no centro aqui de Porto Alegre. Hoje eu moro em Viamão, que é do lado de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. E, ou seja, eu estava num lugar legal, eu estava com a minha empresa, a gente tinha um restaurante na época, eu e o meu ex-marido, eu digo que é o meu ex-ex, né? A gente tinha dinheiro, mas eu não tinha alegria. Eu não tinha felicidade na minha vida, eu não... Externamente eu sempre fingi bem, digamos assim, né? Não deixava transparecer para os outros isso. Mas lá dentro era muito difícil. Só eu sei o quanto foi difícil passar por essas situações. Eu entrei em depressão, tinha crises horríveis de fibromialgia. E eu não sabia que era fibromialgia. Foi muito difícil até conseguir chegar nesse diagnóstico. Tomei medicação controlada, né? Tarja preta, tarja vermelha. Graças a Deus foi durante pouco tempo, porque eu vi e eu busquei outra alternativa. E essa outra alternativa para mim foi as terapias naturais. Comecei com o Reiki, fiz mais de 10 formações dentro das terapias holísticas, né, que eu chamo de terapias naturais. E consegui encontrar o meu lugar no mundo e sair daquela zona de dor, de sofrimento, de apatia também. Durante muito tempo não foi, eram dores físicas, mas o que mais me doía era uma apatia, era uma falta de vontade de viver, era uma coisa que me prendia na cama, que eu não conseguia levantar da cama. E isso se estendeu de 2008 até 2018. Eu tentei trabalhar como terapeuta, mas sempre tinha problemas, não dava certo, eu começava e parava, eu tentei conciliar com outras profissões, eu tentei um monte de coisas e não deu certo. Em 2018, eu conheci uma terapia que eu digo, né, que me levantou da cama. Hoje eu atendo com essa terapia, uma terapia maravilhosa para a gente descobrir os potenciais da nossa aura. Eu concilio ela com as outras terapias e com o tarô também. E eu só trabalho realmente hoje com terapias que mudaram a minha vida, que fizeram diferença na minha vida. Tenho todo o respeito por outras terapias, mas para mim não funcionou. Então, hoje em dia, eu trabalho com 3, basicamente, que são as terapias que fazem toda a diferença na minha vida. E aqui, né, eu tô trazendo aqui para vocês o tarô, porque foi muito rápido o resultado do tarô na minha vida. Então, de 2018 até o ano passado, parecia que nada mudava, gente. Parecia, de 2018 não, né? Minha vida inteira até o ano passado. Parecia que tudo se repetia, que era um ciclo sem fim, que eu tava num looping eterno e não conseguia sair, não conseguia sair, não conseguia sair, até que veio a pandemia. E quando veio a pandemia, eu posso dizer para vocês assim, ó, que 2020, de 2019 para 2020, foi o melhor ano da minha vida. Ah, mas aconteceu um monte de coisa, uma tragédia, várias pessoas morreram. Sim, assim como acontece todos os anos. Mas para mim, foi realmente assim um momento de parar, de olhar para minha vida e de vir aquela tão sonhada mudança que eu buscava tanto, que eu tanto busquei durante todos os anos da minha vida. Eu sempre soube que eu podia mais. Eu sempre soube que eu podia... Tá, minha filha? Limpa o rostinho e para de mexer nos meus cremes, por favor. Eu não consigo apertar nela. Passa na toalha. Então, eu posso dizer pra você assim, ó. O tarô entrou na minha vida no final de 2020.
Mas desde 2018 eu venho nessa mudança mais profunda e com mais impacto realmente na minha vida. E por isso eu decidi trazer para você. Porque o que eu entendi? Eu consegui transformar essas situações de dor, né, da fibromialgia, eram dores físicas horríveis. Parecia que eu estava sendo atropelada o tempo inteiro, que eu estava sendo espancada o tempo inteiro. Emocionais com a questão do abuso infantil que eu sofri, estupro já adulta. Então, era todo tipo de sofrimento mental, com pessimismo, com coisas que, sabe, pensamentos que eram ruins, que só me levavam para o fundo do poço. Então, eu estou tendo, né, ainda, claro que é um processo que vai durar para sempre, mas em 2020 eu tive uma cura fantástica, mental, espiritual, física e emocional. E durante esses processos de cura que o tarô me trouxe, outras terapias, outras medicinas também me trouxeram, mas o tarô me trouxe a consolidação de tudo isso. O entendimento, a abertura, ele me trouxe muito mais do que uma ferramenta para eu poder trabalhar com ela. Ele me trouxe uma ferramenta de autodesenvolvimento mesmo. E acelerou muito mais o processo do autodesenvolvimento e do autoconhecimento. Então, por isso que eu decidi trazer para vocês aqui, né, tudo isso maravilhoso que o tarô me trouxe. E eu entendi qual era a minha missão aqui. Minha primeira missão é curar essas inferioridades, né? É criar uma realidade diferente, ancorar a energia da nova Terra aqui. E a minha outra missão secundária é fazer isso passando esses conhecimentos para você. Então, quando eu trago essa jornada, eu trago um pouco de mim, do meu ser para você, do que eu acredito e do que eu tenho certeza que vai mudar a tua realidade. Então, fica comigo, né? No dia 7 tem presente para quem ficar até o dia 7 comigo, tem presente. Vocês vão ganhar uma apostila completa que eu só entrego para quem é meu aluno, só os meus alunos que tem, tá bom? Agora também entra lá no grupo exclusivo, se você não entrou ainda, no grupo que tá o link na minha bio, nosso grupo da jornada, você vai receber aqui uma apresentação, né, que eu fiz aqui sobre toda essa nossa jornada, para você acompanhar tudinho direitinho. Vai ter outros bônus também, eu vou fazer sorteio lá né, acho que amanhã na terceira aula, amanhã eu vou fazer um sorteio, então, de um presente muito especial para você. Me acompanha aí que você vai ter também. Mas o que eu quero dizer com toda essa minha história, né? Que se eu conseguir vencer essa desgraceira enorme que foi a minha vida, esses sentimentos de inadequação, de que eu não merecia ter alegria, de que eu não merecia ser feliz, não merecia trabalhar com uma coisa que eu amo, tendo prazer com isso e ajudando outras pessoas, se eu venci esses sentimentos, você também vence, você também consegue vencer. E foi tão grande na minha vida que eu não poderia deixar de passar isso para você. Então, se você realmente quer mudar de vida, tá? Mas isso aqui é só para quem quer mesmo, tá, gente? Não é para quem quer... amanhã eu vejo. É mais um cursinho que eu faço. Não sei o que. Não é assim. Durante muito tempo eu fiquei nessa. Mais de 10 anos eu fiquei nessa e não aconteceu nada na minha vida. Eu queria que os outros mudassem, que uma terapia ou um curso viesse e fizesse um milagre e revolucionasse a minha vida. Não é assim que funciona. Por isso que eu disse que a nossa seita é a seita que dói menos. Não é o outro que é o culpado pela sua vida, é você. E você não é culpado, você é o responsável. E se você é o responsável pela sua vida e entende isso, você entende que você consegue mudar e que você pode
tendo as ferramentas certas, tendo mentoria, tendo acompanhamento, você pode fazer essas transformações na sua vida. Mas você tem que querer. Nos piores momentos, gente, em que eu tava assim, ó, destruída, sem querer levantar da cama de manhã, ou então não conseguindo dormir de noite, mal mesmo, com pensamentos assim, ó, praticamente suicidas, sabe? Tinha uma força que brotava de dentro de mim que me trouxe até aqui. E essa força é a minha centelha divina, é o meu espírito. E todos nós temos, senão a gente não estaria encarnado, não estaria vivo aqui. E você pode despertar essa força também para colocar a sua verdade no mundo, para assumir o seu lugar e fazer o que você veio fazer aqui. Não, isso não é só um curso de tarô. Eu não quero só te vender um curso de tarô. Eu quero que você entenda e assuma o seu papel, assuma o seu poder para encontrar e assumir o seu lugar aqui no mundo. É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu venho falar para você, é para isso que eu tô fazendo essa jornada. Não é para que você tenha mais um diploma, mais um curso, engavete e pronto, lá na frente, quando eu pensar, eu faço alguma coisa sobre isso. Não, é para você assumir o seu papel, assumir o seu lugar, mas não como um personagem que você vai ali, encarna o personagem e depois desencarna do personagem. Não, é para assumir a sua verdade. Chega de ser esses personagens que a gente cria para agradar a sociedade, para agradar a família, para agradar marido, pai, mãe, filho, tio, cachorro, papagaio. Chega! Você está aqui para ser você. Você aceita as questões que você precisa mudar, você encontra pessoas que nem eu, que podem te mentorar, que podem te mostrar os caminhos, você encontra ferramentas como o tarô, que podem te mostrar atalhos, te dar mais clareza e te dar um direcionamento, e você faz as mudanças que você tem que fazer. Isso é ser você mesmo. Mas você tem que aceitar que você também é imperfeito, você tem que aceitar que você tem erros e aceitar a ajuda, pedir ajuda. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É um sinal de maturidade, é um sinal de força. Eu tenho que ser muito forte para chegar e dizer, olha, e humilde também, né? Para chegar e dizer, olha, eu tentei sozinho, mas não consegui, me mostra o caminho. E a partir disso é que você faz as mudanças na sua vida. Então vamos assumir esse poder, vamos aceitar esse cetro que eu tô te dando aí de poder, né, para que você possa assumir o seu lugar na sua vida. Vamos resolver as questões que estão complicadas aí, vamos resolver esses problemas e passar de fase de uma vez para a gente poder continuar nesse nosso game aí da vida. Vamos? Então, essa foi um pouquinho mais da minha história, né? Claro que tem muita coisa ainda, você vai me conhecendo cada vez mais. Obrigada por você estar aqui. E agora eu vou falar sobre as 3 cartas de hoje do tarô. E no final nós vamos fazer uma prática muito legal com uma das cartas do tarô também, tá bom? Então vamos aos arcanos maiores, dando continuidade aqui. Hoje a gente vai falar sobre a Imperatriz, o Imperador e o Papa. A Imperatriz, olha que legal. Ela é a representação, tá, gente? A carta número 3 aqui do tarô. Ela é a representação da nossa Mãe Terra. Ela simboliza a fertilidade, os ciclos da vida, a abundância. É a abundância pura, tá? Então, as características principais aqui dela. Ela está sentada, né, sobre luxuosas almofadas. Ela reina soberana sobre um campo lindo de trigo. Ela é uma linda mulher de cabelos loiros e tem essa coroa de 12 estrelas, né, que simbolizam a sua integração com a natureza, com os 12 meses, com os ciclos da natureza, tá? Ela tem em uma mão o cetro de realeza, que simboliza o poder. Lembra? Esse é o cetro, ó, de poder que eu quero que você assuma, tá?
Então, ela tem na sua mão o cetro da realeza, que vai simbolizar o poder. E na outra mão, um escudo com o símbolo de Vênus, que representa o amor, tá? Então, ela é a mãe afetuosa. Ela não, a pessoa não vê, que não consegue enxergar, mas ela tá grávida. Então, a roupa dela, né, a romã, indica fertilidade, é um símbolo muito forte aí de fertilidade, de prosperidade. Então, tudo nesse arcano vai representar abundância, prosperidade, a mãe divina, tá? Então, as características aqui para leitura. Ela é uma carta que pode indicar gravidez também, né? Quando é uma mulher ou quando um homem pergunta sobre a sua mulher, enfim. Pode indicar gravidez quando ela sai numa leitura. E interpretações mais amplas, ela vai significar o sucesso, fartura, positividade, abundância. Se eu, por exemplo, alguém está procurando emprego e sai a Imperatriz, vai acontecer um emprego que vai mudar a tua vida, que vai te trazer mais prosperidade, muito mais abundância, vai ser muito mais legal essa integração com a natureza. Mas não vai ser uma coisa tão rápida. Porque lembra que ela está grávida? Que ela significa os ciclos, a integração com os ciclos. A gente tem que esperar o tempo certo dos ciclos, né? A gente tem que plantar e ir regando, né? E deixando o tempo ali da terra trabalhar para depois a gente colher. Então, não é uma coisa que vai acontecer rapidamente. Você não chega para uma mulher grávida e diz, tá, e aí, quando é que vai nascer? Vamos lá, eu tô com pressa, eu quero que saia de uma vez esse bebê daí, né? Não, você espera a natureza fazer a sua parte, seguir o seu curso e o bebê está pronto para nascer. Então, isso que quer significar também essa carta, tá? Tudo vai ocorrer no seu tempo, tá bom? Então, vamos em frente aqui. Agora nós vamos falar sobre o imperador. Então, presta atenção em todos os elementos, né? Então, ele é o arquétipo, assim como a imperatriz era o arquétipo da mãe terrena, o imperador é do nosso pai terreno, tá? Ele é realista, é amável, conduz com o seu exemplo, né? Ele conduz mais com o seu exemplo de como fazer do que com as palavras, tá? Características aqui principais. Ele está num trono de pedra, que simboliza a estabilidade. A paisagem é mais seca, é mais árida do que a imperatriz, né? Pode ser até bruta, assim. Ele tem 4 cabeças de carneiros que ornamentam o seu trono, indicando a força e o poder. O cetro real indica o poder na terra. Então, as vestes vermelhas indicam ação. A pouca água que passa aqui por trás do trono dele vai indicar que ele é estável nos sentimentos também, né? As feições dele são mais sérias, transmitem um pouco mais de autoritarismo. E embora suas características sejam duras, ele não deixa de ser um pai que protege e o rei que governa com firmeza, tá? Então é muito boa quando sai essa leitura. Muito boa mesmo. Então, sempre que ele aparece numa leitura, ele vai indicar proteção à família, quem está ao nosso lado, né? Defendendo os interesses e sendo provedor ou provedora. Mulheres também podem ter uma característica de imperador, assim como homens podem ter características da imperatriz, tá? Nós todos temos o feminino e o masculino conosco. Então, a figura masculina, ela também denota a energia masculina presente, como eu falei, tanto no homem quanto na mulher, né? E os arquétipos independem de sexo, eles são energias e assim devem ser definidos. Então, ele também significa segurança, ação. Enquanto a imperatriz é uma espera dos ciclos, o imperador já é da ação imediata. Ou seja, se algum projeto necessita da solução e o imperador se mostra, ele é apresentado, então essa solução vai vir de forma rápida, tá? A figura do imperador, ele pode ser além do pai, pode ser um professor, um chefe, dependendo sempre do posicionamento dentro do sistema da tiragem ali e com quais arcanos que ele está acompanhado, tá? Então é uma carta muito positiva, de ação rápida, tá? É uma das mais rápidas que a gente tem, de concretude, de
de materialização aqui no plano físico, tá? Então é uma carta muito, muito, muito positiva. Todas são, né? Mas todas têm um lado de alerta e um lado mais positivo. Mas todas elas são cartas positivas. Depende da forma que você interpreta. E da forma que você utiliza esse arquétipo, entende o que ele quer te dizer e trabalha com ele, ok? Então vamos em frente aqui. O próximo, o Papa, o Imperador foi o número 4, né? O Papa é o número 5. Também pode aparecer como hierofante, sacerdote, tá? Então ele é um arquétipo que ele está ligado ao ensino, à sabedoria das leis espirituais, tá? Ele é a maturidade intelectual do louco, lembra o louco lá no comecinho? Que agora avança e é instruído a respeito do que deve respeitar, acatar e dos conselhos de um formador, tá? Então as características principais dele é um sacerdote com vestes sagradas, o símbolo do poder espiritual, né, as vestes dele, com uma mitra, que é a coroa, significando o poder que tem de reger os temas espirituais. Em sua mão encontra-se o báculo, essa aqui. O báculo é o símbolo de condução de um rebanho de fiéis de uma paróquia, da igreja, tá? Na outra mão, o símbolo da bênção, que é outorgada aos noviços que são candidatos ao sacerdócio, que é esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui é o símbolo da bênção. As chaves representam a ligação entre o céu e a terra. Vendo que tem as chaves aqui embaixo, ó. Vou mostrar aqui. E nos pés, os calçados, né? Tem o símbolo da cruz, que indica o caminhar pelo espírito e a retidão. Tá pequenininho aqui, mas dá pra ver aqui, ó, a cruzinha, tá? Então, quais são as características para a leitura? Ele sempre vem acompanhado de um dogmatismo, né, em sua posição mais sombria, em que tende a converter as pessoas ao seu pensamento, tendendo à moralidade. Mas, em geral, tá, quando ele sai, ele sempre acompanha a área do ensino, da justiça, contratos, uma venda justa, pode ser um casamento, noivado, namoro, enfim, é referente às nossas relações sociais, tá? E para termos a felicidade, precisamos nos ajustar às regras sociais, mas conservando a individualidade do ser, sem impor nada a ninguém. Então, muitas vezes a verdade que vivemos não é a mesma que o outro está disposto a viver. E tá tudo certo. Respeito é fundamental, né? Vamos respeitar. Eu tenho direito de viver da forma que eu quero, o outro tem direito de viver da forma que ele quer, mas eu respeito ele e ele também tem que me respeitar. Então, tá tudo certo. É um personagem muito bacana. Também, né? Um arquétipo, perdão, não é um personagem, é um arquétipo. Muito legal também quando sai, tá? Pode ser um professor, pode ser um líder religioso, pode ser que você possa pedir ajuda. Eu tenho que ir no médico, pode significar um médico também, né? Alguém que tem altos estudos, alguém que pode te dar uma orientação, que pode te dar uma luz também. Então tem vários significados ali o Papa, tá? E agora, já encerramos hoje com os arcanos maiores, e agora nós vamos fazer uma meditação bem rápida com o louco. Deixa eu botar uma musiquinha aqui, que é o nosso primeiro arcano, esse elemento maravilhoso que eu vou trazer aqui para você. Deixa eu só colocar a música aqui para nós. Deixa eu pular aqui o anúncio. Vou colocar uma música aqui para nós. A gente vai fazer uma meditação agora. Então respira fundo. Fica tranquilo. Isso. Respira mais uma vez. De novo. Olha bem para essa carta aqui do louco. Vê todos os aspectos. Todas as figuras.
Respira fundo e diz para mim que tipo de sentimento, de pensamento louco te traz. O que você sente quando enxerga ele? Ele te dá paz, tranquilidade? Ou ele te causa medo, medo do desconhecido, medo do novo? O medo de sair em busca de algo que você não controla, não domina? O que ele te traz? Que situação na sua vida você precisa ter coragem e enfrentar o desconhecido? Que situação na sua vida você precisa confiar mais nos seus mentores, em Deus? O que você precisa ter mais alegria, coragem para enfrentar e confiança na espiritualidade? O que você pode fazer hoje para ter uma atitude como a do louco, que começa algo novo, que segue em frente mesmo com medo, mesmo sabendo dos perigos? Respira. Isso. Anota as informações que vieram, a situação que você precisa mudar. Vamos agradecer a cura que esse arcano nos trouxe, esse arquétipo maravilhoso da nossa humanidade. Agradecendo essa potência e sendo um pouco mais como o louco, com coragem, com confiança, assumindo, os riscos e seguindo o caminho que precisamos seguir, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã nós vamos falar. Amanhã, gente, a aula vai estar sensacional, vai estar espetacular. Então não perde. Nós vamos falar sobre xamanismo, vamos falar sobre o arquétipo da mulher selvagem, animais de poder. Vou falar um pouco mais sobre a minha história. Vamos ter os arcanos também. Amanhã vai estar sensacional. Então, me acompanha, vem comigo amanhã às 13h13, a nossa terceira aula da nossa jornada com tarô terapêutico, essa jornada iniciática, para que você retorne o seu poder, tenha mais clareza e direcionamento na sua vida, para você assumir o seu lugar aqui no mundo e fazer o que você veio fazer, tá bom? Compartilha essa live, vai ficar gravada mais um tempo. Então compartilha, chama as amigas, chama os amigos, tá? Traz pra cá, porque é um conhecimento que a gente tem que passar adiante, é um conhecimento que, assim como eu tô dando ele de graça pra você, eu não tô recebendo nada pra passar tudo isso aqui pra você, é importante que você faça isso também com outras pessoas. Assim você vai estar exercitando o dar para poder receber, tá bom? Então passe adiante, compartilha, curte, Se você tem alguma dúvida sobre o tarô, sobre as coisas que eu trouxe, coloca aqui para mim que eu te respondo aqui no direct, tá bom? Se você não entrou ainda, entra lá no nosso grupo, o link tá na bio, e vem pra nossa seita, a seita que dói menos, tá bom? Beijo, gente, beijo, até amanhã, se Deus quiser, às 13h13 aqui no Instagram.